A história do conhecimento. Olá pessoal, sou Rosivaldo, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é sobre a história do conhecimento. Isso mesmo, o conhecimento tem história e nós vamos aprender hoje sobre a história desse conhecimento. O homem, antes de tudo, ele tinha medo do que acontecia na terra, tinha medo da chuva, tinha medo dos raios, das neves, tinha medo de tudo. E por conta disso, segundo estudiosos, por conta desse medo que ele tinha, ele passou a procurar soluções que lhe desse resposta, ou seja, ele passou a criar algo em si que desse resposta sobre os acontecimentos que estavam diante dele. E foi aí que começou os mitos. E os que são os mitos? Os mitos são ideias que o homem criou para assim dar resposta a tudo aquilo que ele não sabia. Os mitos eram narrativas com respaldo na comunidade, ou seja, eram narrativas contadas por toda uma comunidade de uma certa localidade. Podemos dizer que os mitos podem ser deuses, podem ser história de deuses, podem ser histórias de heróis, os mitos são isso. Porém, quando o homem passa a questionar esses mitos, ele vai já para uma outra realidade. E quem são esses questionadores desse mito? Esses questionadores dessas histórias são os sábios, os conhecidos filósofos. Eles vão perguntar sobre isso, sobre o que acontece no mundo, sobre o que acontece na Terra. É o estudo do cosmos, o estudo do mundo. E esse estudo do cosmos, ele vai nos trazer o conhecimento. Daí nós vamos entender melhor sobre o conhecimento. E o que é conhecimento? Conhecimento, etimologicamente, quer dizer ter noção, informação, experimentar, sentir. Já para a filosofia, é a verificação de um objeto qualquer ou a disponibilidade ou posse de uma técnica semelhante. Ou seja, conhecimento na filosofia é tu pegar um objeto e poder dizer assim, esse objeto é isso, chegar a uma conclusão do que realmente quer dizer aquilo. E nós podemos ver durante nossos estudos que há vários tipos de conhecimento. O primeiro conhecimento que nós temos é o conhecimento acumulado. Esse conhecimento ele vai nos dar a ideia do que nós temos na mente passado de geração por geração, ou seja, algo tradicional, algo que é ensinado de pai para filho e assim por diante, passando de geração para geração. É o conhecimento das coisas espontâneas, das coisas que já existem. O outro conhecimento que nós vamos ver é o conhecimento científico. Ele é mais rigoroso, ele é mais sistematizado e ele é um conhecimento, digamos, mais preciso, um conhecimento mais exato. Nós podemos ter também um conhecimento concreto. É quando nós temos um conhecimento de algo que a gente possa ver, que a gente possa sentir. É o famoso conhecimento empírico também. É quando a gente tem, a gente conhece as coisas através das sensações, dos sentimentos, do olhar, do ver, do cheirar, do falar, do sentir. Então, esse é o conhecimento concreto. E o conhecimento abstrato, que é o conhecimento de coisas que a gente não vê,
A gente não pega, a gente não tem contato, mas a gente sabe que existe. Como, por exemplo, justiça e verdade. São conhecimentos que a gente sabe que existe, mas a gente não vê a justiça, não vê a verdade, a gente só sabe que existe. Conhecimento abstrato. Primeira fase do conhecimento. Então podemos observar através destes conceitos de conhecimento na história. E nós podemos dividir nas duas fases do conhecimento. Estaremos estudando nessa aula a primeira fase do conhecimento, que é a fase pré-socrática. Essa fase, ela tem o conhecimento das coisas através da identificação, ou seja, o semelhante conhece o semelhante. Os filósofos daquela época não conseguiam separar as coisas do imaterial. Para eles darem resposta sobre algo, eles sempre procuravam algo material, ou seja, a coisa tinha que existir para ter resposta. Tipo dizer que é forte como um touro, parece uma estrela, algo assim. Então os homens procuravam resposta naquilo que já existia. Podemos ver então como se deu o processo de conhecimento durante toda a história através dessa primeira fase. Um dos primeiros filósofos dessa primeira fase é Platão. E o que Platão dizia? Dizia que todos nós temos algo na mente que é despertado através do tempo, ou seja, com o passar do tempo a gente vai despertando aquilo que está na nossa mente. São ideias inatas que quando a gente passa a conhecer as coisas, elas vêm. Então Platão acreditava no chamado mundo das ideias, onde tudo é possível. E como eu já falei, no mundo das ideias está na nossa mente. A gente tem a ideia, mas a gente tem que botar isso para acontecer. E Platão dizia que quando o homem fazia isso, ele chegava ao seu conhecimento verdadeiro. E ele entendia os passos do conhecimento através de 3 palavras, ou seja, eram 3 passos que o homem tinha que ter para o conhecimento. Era a eicácia, a doxa e a episteme. A eicácia quer dizer o homem simboliza aquilo que ele vê, que ele quer conceituar. A doxa é a opinião sobre aquilo que ele quer conceituar. E a episteme é o conceito, é a finalização, é quando o homem chega a uma solução concreta, um resultado concreto sobre aquele objeto. Então Platão ensinava isso, que nós já tínhamos um conhecimento que estava na nossa mente e precisava ser despertado, externado. Já o outro filósofo, que é um pouco contrário às ideias de Platão, se chama Aristóteles. Aristóteles diz que nossa vida é como um papel em branco que com o tempo a gente vai preenchendo. Ou seja, Aristóteles acreditava no conhecimento empírico. E esse conhecimento empírico se dava quando o homem sentia, via, ouvia, imaginava as coisas. Não era algo que já existia na mente, era algo que ia preenchendo sua vida. E com isso Platão acreditava que era necessário o homem passar pelas coisas para ele poder conhecer. Não tinha ideia que o Platão tinha de um mundo das ideias, o reino das possibilidades. Ele tinha ideia que tudo que o homem ia fazendo é assim conhecendo. É como se o homem quisesse, por exemplo, experimentar se um celular funciona. Para aí, eu quero ver essa função bem aqui. Ou seja, a partir do momento que ele vê aquela função, ele
passa a conhecer ela. Então é um conhecimento empírico que Platão acreditava nisso. E com isso, esses dois filósofos, eles vão mexer com o pensamento durante todo o período. Então, durante a Idade Média, através desses dois filósofos vão ser feitos ideais, vão ser feitos várias ideias, e começando na Idade Média, nós vamos ver o cristianismo introduzindo as ideias desses filósofos, principalmente a ideia de Platão, que nós já temos algo na nossa mente, que os cristãos têm a ideia, colocaram a ideia que isso que a gente colocou na mente, que a gente já tem na mente, é algo divino, é algo de Deus. Então, os cristãos naquele período, eles passam a usar ideias filosóficas e juntar com a fé. Ou seja, Platão acreditava que nós temos uma ideia na mente, e os cristãos já diziam: essa ideia que nós temos na mente é uma ideia vindo de cima, do alto, uma ideia divina. E a Idade Média passa durante todo o seu período por esse tempo, ligando a fé com a razão. E o que acontece? A Idade Média vai sendo derrubada porque com a criação de universidades, com a criação de escolas, com o movimento de pessoas e o questionamento sobre as coisas, elas vão se tornando mais vastas, e o homem vai questionar também a fé, e ele vai com o tempo derrubar a ideia de que fé e razão estão ligados. E com o fim da Idade Média entra a Idade Moderna. A Idade Moderna, ela vai trazer o homem para o centro, ou seja, ela vai dizer que o homem é capaz de raciocinar, vai dizer que o homem é capaz de pensar, e vai colocar o homem no centro, o famoso antropocentrismo. E mesmo assim, muitos não vão negar, separar a fé, outros vão, mas muitos não vão separar a fé da razão. E na Idade Moderna, um dos principais idealizadores disso vai ser René Descartes. René Descartes, ele vai pregar o antropocentrismo, vai dizer as ideias do homem, e a Idade Moderna também, assim como a Idade Média, mas só que colocando o homem no centro das coisas, a Idade Moderna vai puxar Platão e Aristóteles, e duas correntes vão prevalecer na Idade Média: a corrente inata, que é a corrente que fala que nós temos uma ideia na mente que precisa ser externada, e a corrente empírica, que é a corrente que demonstra que nós precisamos conhecer na prática as coisas. O conhecimento se dá através da prática. Então, pessoal, essa é a nossa aula sobre a história do conhecimento. Na próxima aula nós falaremos da segunda fase da história do conhecimento, e até aqui eu quero que vocês me façam texto falando sobre Platão e Aristóteles. Eu espero que vocês façam esse texto, porque eu tenho visto poucas atividades de vocês façam esse texto, e eu estou na sexta para tirar a dúvida daquilo que vocês não entenderam. Então, pessoal, assistam o vídeo, tirem suas dúvidas na aula, e muito obrigado.